Maranata, meus irmãos, bom dia. Estamos reunidos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, que é bom e agradável a todos nós. Hoje a meditação encontra-se no livro O Desejar de Todas as Nações, escrito por Ellen White. Hoje nós vamos meditar sobre o pecado do homem e a plenitude do tempo. Isso, exatamente, mas antes eu te convido a orarmos. Senhor, bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos mais uma vez para meditar na Tua palavra. Pedimos discernimento e sabedoria através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que possamos guardar em nosso coração para não pecar contra Ti. É o que te pedimos e te agradecemos no nome sagrado do Teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, amado, hoje a meditação que eu trouxe encontra-se nos escritos de Ellen White, O Desejar de Todas as Nações. É um livro muito bom, muito interessante, que fala sobre o libertador, que é Jesus Cristo. E o tema que eu escolhi hoje é o capítulo 3, o pecado do homem e a plenitude do tempo. Pois diz assim: quando no Éden, Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa da vinda do Salvador, eles esperavam que ele se cumprisse muito em breve. Eles receberam o seu primogênito, esperando que fosse o libertador. Mas aqueles que primeiro receberam a promessa morreram sem ver o seu cumprimento. A promessa foi repetida por meio dos patriarcas, os profetas, mantendo vivo a esperança no seu aparecimento, mas ele não veio. A profecia de Daniel revelou o tempo de sua vinda, mas nem todos interpretavam a mensagem corretamente. Passaram-se os séculos, as nações invasoras oprimiam Israel, e muitos estavam prontos para exclamar: os dias passam e todas as visões dão em nada. Ezequiel capítulo 12, verso 22. Como se as estrelas cruzam o céu, seu caminho determinado, o plano de Deus não conhece adiantamento e tem tardança. No concílio do céu, a hora da vinda de Cristo tinha sido determinada. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, verso 4. O mundo estava maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sobre um só governo. Uma língua era vastamente falada. De todas as terras, os judeus que tinham sido espalhados foram a Jerusalém para festividades anuais. Ao voltar para casa no estrangeiro, essas pessoas espalhavam notícias sobre a vinda do Messias por todo o mundo. O sistema pagão estava perdendo seu domínio sobre o povo. As pessoas anelavam uma religião que pudesse satisfazer o coração. Os que buscavam a luz desejavam muito conhecer o Deus vivo, para que alguns a certeza da vida após a sepultura. A plenitude do tempo tinha chegado a desagradado por séculos de transgressão. A humanidade pedia pela vinda do Redentor. Satanás estivera trabalhando para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Ele queria esgotar a paciência de Deus para que ele abandonasse o mundo e deixasse sob o controle de Satanás. Parecia que a batalha de Satanás pela supremacia teria êxito. É verdade, em que cada geração, mesmo entre os pagãos, havia aqueles por meio de que Cristo estava trabalhando para separar as pessoas do pecado. Mas esses reformadores eram detestados. Muitos sofriam mortes violentas. As escuras da sombra de que Satanás estendeu sobre o mundo e ficava cada vez mais profunda. A grande vitória de Satanás estava a perverter a fé do povo, o conhecimento de Deus, e se tornava cada vez mais corruptos. O mesmo aconteceu com Israel. O princípio de que podemos nos salvar por meio de nossas próprias obras está no fundamento de cada religião pagã. Isso se tornará o princípio da religião judaica. Os judeus prejudicaram o mundo
com a falsificação do Evangelho. Eles se recusavam a se entregar a Deus para a salvação do mundo e se tornaram agente de Satanás para destruí-lo. O povo chamado por Deus para ser coluna e base da verdade estava fazendo a obra que Satanás queria que fizesse, vivendo de um jeito que representava o mau caráter de Deus e fazia com que o mundo ouvisse como um tirano. Os sacerdotes do templo perderam de vista o significado do serviço que realizavam. Era como atores em um palco. As leis cerimoniais que o próprio Deus tinha estabelecido eram usadas como um meio de chegar à mente e endurecer o coração. De cegar a mente e endurecer o coração. Deus já não podia mais nada fazer pela humanidade por intermédio desses canais. Por intermédio desses canais. Pois demais, todos os meios para corromper o coração humano tinham sido postos em operação. O Filho de Deus olhou para o mundo com paixão e viu como o homem e as mulheres tinham se tornado vítimas da crueldade satânica. Confundidos e enganados, eles seguiriam em frente numa marcha sombria em direção à morte, sem que qualquer esperança de vida, rumando para noites depois da qual não existia o amanhã. Os corpos dos seres humanos tinham se tornado morada de demônios. Os sentimentos e os nervos, as paixões e os órgãos das pessoas eram manipulados por seres sobrenaturais, levando às concedências da luxúria mais vergonhosas. O selo dos demônios se encontrava expresso no rosto dos humanos. Que triste espetáculo para o Redentor do mundo contemplar. O pecado se tornaria uma ciência e o vício parte da religião. A rebelião e a hostilidade contra o céu eram violentas. Os mundos não caídos esperavam ver destruir os habitantes da terra. Se ele tivesse feito isso, Satanás estava pronto para pôr em prática o seu plano de conquistar a lealdade dos seres celestiais. Ele afirma que os princípios dos governos de Deus tornavam o perdão impossível. Se o mundo tivesse sido destruído, ele teria colocado a culpa em Deus e espalharia sua rebelião para outros mundos. Mas em vez de destruir o mundo, o Deus enviou o seu Filho para o salvar, provendo o meio de resgate. Ao chegar à plenitude do tempo, Deus derramou sobre o mundo um dilúvio de graça restauradora, que nunca seria obstruído ou removido até que o plano da salvação fosse cumprido. Jesus veio para restaurar em nós a imagem do nosso Criador, para expulsar os demônios que têm controlado nossa vontade, para nos erguer do pó e reformar o caráter manchado, deixando-lhe semelhante ao seu divino caráter. Pois bem, meu amado, como nós lemos aqui, Satanás ele fez tudo para iludir o homem, fez tudo para querer pôr a culpa em Deus. Ele sempre quis e desejou o lugar de Deus. Ele não quis obedecer à voz de Jesus Cristo como seu comandante general. E então, por causa do ciúme, por causa da ira, ele se corrompeu. E nisso ele quis levar toda a raça, a humanidade, à destruição junto com ele, porque ele sabe que ele será um dia destruído. Aí ele implanta o engano na mente de cada um, distorcendo a palavra de Deus para que ninguém venha obter o conhecimento. Tome cuidado com esse engano, conheça a verdade, meus amados, porque Satanás ele está como o leão rugindo a fim de devorar alguém. Entendeu? Por isso temos que ser firmes na oração. Devemos conhecer a verdade. Pois se muitos perguntam, se Deus viu o pecado no homem, por que ele não matou todo mundo? Porque se Deus tivesse matado todo mundo, não tivesse deixado um justo, como Jesus também, ele não teria sido enviado. E ninguém passaria a existir. Então os seres celestiais teriam medo de Deus e não amor. Por isso foi que Deus deixou tanto os anjos decaídos vivos como a humanidade.
Porque Ele quer que a pessoa ame espírito em verdade e não que tenha medo dele. Entenderam agora? Por que Deus ainda não destruiu esse mundo? Entendeu? Porque Deus não matou Satanás quando teve a oportunidade no céu. Sabe por quê, meus amados? Porque ele não seria um Deus de amor, seria um Deus tirano. E aí Satanás ia estar provando que ele estaria certo. Mas quando Deus deu o seu único filho em prol da salvação e deixou os próprios anjos vivos para que contemplasse realmente quem era o traidor, é Satanás. Pois assim os anjos decaídos verão que o tempo todo eles foram manipulados por Satanás, assim como muitos daqueles que ainda não aceitaram Jesus. Amém? Essa meditação eu trouxe para que você pudesse refletir o amor e por que Deus não acabou com este mundo ainda. Maranata. Se você quer conhecer a verdade, procure hoje mesmo uma igreja adventista mais próxima da tua casa. Peça o estudo bíblico, conheça a verdade e se batize em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima. Maranata.